Direito do consumidor. Nós vamos falar hoje a respeito de uma série de dúvidas que nós temos na hora de comprar e de ser atendido no comércio. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria, seu patrimônio, nossa missão. Café Corporativo aqui no Canal 25, hoje recebendo a doutora Renata Firmino, minha amiga pessoal, mas que também é uma enciclopédia e uma capacidade aí de conhecimento nessa área em especial, né, Renata? Então, muito obrigado por ter vindo. Prazer receber você aqui, tá? Obrigada, eu que agradeço o convite. A Renata é advogada há 25 anos, ela tem uma experiência em diversas áreas do direito, em especial compliance, fiscal, contabilidade e o assunto de hoje, que é o direito do consumidor. Quando a gente está falando de direito do consumidor, existe um código específico para isso, né, Renata? Que é o Código de Defesa do Consumidor. Sim, tem o código que é a Lei 8.078 de 1990, que protege todos os direitos do consumidor, que é a parte hipossuficiente na relação comercial, seja ela da venda de bens ou de um serviço. Esse código ele veio para normatizar algumas práticas que num passado mais distante, elas eram feitas na conveniência de cada um, né? Hoje é muito regradinho, não é verdade? Sim, ele veio fazer com que as relações de consumo tenham transparência, boa-fé, que o consumidor não seja engolido pela outra parte da relação, que por ter uma condição econômica normalmente superior, poderia utilizar de artifícios para prejudicar o consumidor. Então, essa lei ela traz alguns pontos que são fundamentais, como, por exemplo, o direito do consumidor de ter respeitado realmente tudo aquilo que foi combinado na venda, né? Isso vale para produtos e serviços? Sim, vale para produtos, sejam eles materiais ou imateriais, como uma compra de licença de software, alguma coisa assim, ou até mesmo para prestação de serviços, inclusive bancários e a parte de plano de saúde. E também no comércio, E na também verdade. no comércio, sim. Vamos começar falando um pouquinho de comércio. Quais são os principais pontos desse direito do consumidor quando nós estamos falando de uma compra na loja? Na loja, você tem que observar as questões da garantia, Uhum. porque se ele é um produto durável, a garantia é 90 dias, e se ele é um produto consumível, a garantia é de 30 dias. Então, a questão é se ele tem um vício que já veio com o produto e você só descobre depois, ou se ele tem um defeito de fabricação, que com o tempo vai aparecer e aí você pode reclamar os direitos de uma garantia. Com relação à compra física, são mais essas questões. Uhum. Eu lembro que um dia eu fui comprar um equipamento e eu questionei a pessoa, mas ele funciona para tais circunstâncias? É um ar-condicionado, ele funciona para tais circunstâncias? A pessoa, sim, funciona. Tá, e se não funcionar? Aí você troca. Só que o prazo de troca na loja era de 7 dias, é isso mesmo? Sim, de produto novo, prazo de troca na loja é 7 dias. Passa desses 7 dias, acontece o quê? Aciona a garantia, que Aí aí é o fabricante. é o fabricante, sim. Tá. E isso o lojista precisa informar o consumidor ou ele não necessariamente precisa trazer essa informação? É sempre bom que o lojista informe o consumidor, porque quanto mais transparente for a relação, evita problema para o lojista e o consumidor está ciente dos prazos, então ele tende a observar o que vai ocorrer naquele período para que ele não tenha problemas. Tá. E quando a gente fala a respeito de outros tipos de serviço, como por exemplo você falou serviços bancários e os serviços de saúde, telefonia, também existe um regramento para isso? Existe um regramento que segue assim, no caso de você ter um problema, você contrata um plano de saúde. No caso de você ter algum problema, tem todo um regramento que é observado com relação à legislação do consumidor, que é aplicada ao caso, mas também a legislação do plano de saúde. Então, aí você teria a legislação da ANS, ou seja, se o convênio não respeita
uma norma da ANS, seja de te fornecer um prestador de serviços, um médico de uma especialidade, no prazo que a regulamentação da ANS fixa, você pode acionar o código, através do Código de Defesa do Consumidor, esse convênio para ter o seu direito resguardado de ter o profissional, seja ele indenizando uma consulta particular 100% ou o convênio conseguindo, no prazo fixado, um profissional para te atender. E quando isso não acontece? Aliás, é normal não acontecer? Sim, muito. A gente pode até lamentar isso, né? Porque na realidade uma empresa é contratada para nos prestar um serviço, ela deveria inclusive oferecer esse serviço que ela se compromete em prestar. E a gente percebe que acontece muito o contrário disso, não é verdade? Muito, seja pelo fato de que não tem a quantidade de profissionais suficientes para atender, seja pelo fato de não ter naquela localidade um prestador de serviços. Então, isso é muito mais comum do que a gente imagina, ou mesmo dos profissionais especificamente da área médica, tá? Uhum. Solicitarem exames e o convênio não querer atender aquele exame ou até mesmo uma terapia. O convênio é como se ele criasse uma circunstância de vou negar e se colar, colou. É isso? Sim, a primeira ação é nego, o consumidor não vai atrás. Mas aí o consumidor pode ir atrás dos seus direitos, normalmente ele vai, faz uma reclamação na ouvidoria. A ouvidoria seria uma segunda instância daquele primeiro atendimento, né, do consumidor. Aí a ouvidoria pode ou não resolver a questão e o consumidor pode até ir na ANS fazer uma reclamação, que quando acaba tendo uma resposta mais efetiva. Interessante, né? Porque muita gente cola, na verdade, muita gente não vai atrás. Sim. O que a gente escuta falar é exatamente isso. O consumidor me ameaçou de eu ir para o que vai seguir em frente, para a via judicial, que vai reclamar, tudo. Mas eu fico tranquilo porque ele não vai. E é o que não pode acontecer, porque o consumidor também tem que ir atrás dos seus direitos e fazer exercer o seu direito de ter aquilo que ele comprou atendido na integralidade. É óbvio que também nem sempre o consumidor está certo. Sim. Muitas vezes ele pede coisas que de fato ele não contratou. Seguro é um exemplo disso, né? Uhum. Quer dizer, eu vendo um seguro, tem uma cobertura X para um determinado sinistro, só que o sinistro aconteceu com um custo muito maior do que aquilo e o consumidor ele não entende que ele contratou mais barato, ele quis. Então, nesse caso, ele não tem direito, é isso? Sim, mas acontece que tanto o consumidor quanto o prestador de serviço, o fornecedor de serviços, eles têm que estar muito bem resguardados documentalmente. Então, aí que vai, das empresas observarem, deixarem claro, terem a relação transparente, não terem nenhuma cláusula abusiva nos contratos, tudo. Por quê? Se o consumidor não estiver tomando alguma providência que esteja de acordo com a lei, ele tem toda a base documental para negar aquele direito. E mesmo que o consumidor vá até uma justiça, o juiz vai verificar isso e vai também conceder a decisão a favor do fornecedor. De outro lado, como o consumidor é a parte hipossuficiente, a responsabilidade é tida como objetiva, que a gente chama, ou seja, o consumidor não precisa provar, a prova é do fornecedor. O ônus da prova é do Sim, fornecedor. o benefício é sempre favorável ao consumidor. Então, por isso que tem que ser muito bem resguardado. Seja o consumidor de ter todos os protocolos, anotações, a documentação correta. Se ele comprou um produto e ele pedir a devolução no prazo de arrependimento de 7 dias numa compra pela internet, ele não pode utilizar aquele produto, ele não pode estragar, o produto tem que ser devolvido na integralidade. Então, tudo tem que ser muito bem documentado pelos dois lados da relação para que ambas as partes possam exercer seus direitos com efetividade, né? Mas eu perguntei isso pelo seguinte, eu percebo que muitas vezes, na hora da venda, e eu sou um vendedor, eu sou uma pessoa que treina vendas, então eu não estou aqui tentando desvalorizar a classe que eu justamente treino, tá? Muito pelo contrário. Mas eu percebo que muitas vezes na hora de vender, a empresa ela não pontua, ela não mostra quais são os pontos vulneráveis daquele contrato para o consumidor. O consumidor só vai descobrir quando ele precisa daquele recurso, aí ele descobre que ele não tem. Isso também é uma má-fé, não é, Renata? Sim, pode ser entendido como uma ausência de transparência de uma ação que está tentando levar o consumidor a firmar o documento, que se ele tivesse aquela informação aberta, ele não teria assinado, talvez, mas ele teria a faculdade de avaliar se aquilo estaria de acordo com o que ele pretendia ou não. Isso é o tipo de cláusula que a gente chama de abusiva,
e que normalmente a justiça acaba anulando esse tipo de documento e julgando favorável ao consumidor. Uhum. Bom, se a gente for falar de direito do consumidor, então, quando se trata de banco, de cartão de crédito, de telefonia, plano de saúde, parece que são os campeões de reclamação. Sim, são os campeões. Ainda mais porque eles são regulamentados pelos órgãos de classe, né? Então tem a ANS, a ANEEL, a Uhum. Anatel, então tem toda uma regulamentação específica que, se não for observada, dá todo o direito do consumidor de exercer essa faculdade de ter aquilo que lhe é de direito garantido. Mas, por outro lado, é um processo muito trabalhoso também para o consumidor e por isso que eles acabam abusando dessa questão e fazendo muitas coisas em detrimento do consumidor. Muito bom. Vamos falar sobre isso no segundo bloco. A gente vai fazer um intervalinho agora, conhecer a dica de segurança do Pelegrino de hoje, do Grupo Ethics, e no retorno eu quero falar um pouco a respeito disso. Boa fé, aquela questão da gente levar o consumidor a assinar um contrato sem ele ter realmente toda a clareza daquilo que ele está fazendo. Tá bom, Renata? Tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje são os cuidados com fotos enviadas no WhatsApp com a extensão RAR. Nunca abra arquivos de imagem com esse tipo de extensão no WhatsApp ou qualquer outro aplicativo de mensagens. Arquivos com essa extensão RAR são arquivos compactados, tipo pastas zipadas, e não são imagens como anunciadas. Criminosos podem disfarçar malwares, como vírus, trojans e ransomware, como se fossem fotos para enganar a vítima. Ao extrair ou abrir este arquivo, o sistema pode ser infectado. Dicas para se proteger. Desconfie de arquivos com dupla extensão, como jpeg.rar. Não abra arquivos compactados recebidos de números desconhecidos ou contatos suspeitos. Mantenha seu antivírus atualizados e verifique constantemente. Sendo um conhecido emitente do WhatsApp, processar a ligação telefônica ao remetente e confirmar se realmente é o seu conhecido e, caso seja, informe a ele da contaminação transmitida. Eu sou Valdemar Pelegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje com a doutora Renata Firmino, falando a respeito do direito do consumidor. E o que a gente percebe, Renata, é que muitas vezes a empresa ela vai não nos atendendo numa coisa que seria nosso direito de consumidor, até chegar a um colaborador que aí sim ele nos atende, ele entende aquela necessidade, aquele direito, e aí fala, não, consumidor, você tem razão e nós vamos fazer. Só que até lá o consumidor já ficou muito bravo com a empresa. Por que percorrer esse caminho todo para chegar a um consenso que poderia ter chegado lá atrás? Porque tem milhares de pessoas, centenas, milhares de pessoas na mesma situação que você. Então, o que as empresas fazem? Elas dificultam exatamente o consumidor que tem acesso ao seu problema resolvido de uma forma fácil e o consumidor acaba desistindo disso. Então, ele liga, fala com 1, 2, 3, 4, aí ele fala, vou desistir. Ou ele acaba cancelando, ou acaba indo para outro caminho, arcando com o próprio custo, mantendo com aquele custo, porque tem vezes que o valor do serviço que ele está contratando ou que ele está utilizando também não é muito elevado e que faça com que ele acabe dando sequência nisso, né? Entendi. Então, acho que é uma estratégia das empresas exatamente para essas situações. E para isso tem o SAC, né, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Sim, E a ouvidoria, é isso?
Isso, as empresas de serviço público e regulamentado são obrigadas a ter ouvidoria. O SAC, ele também é obrigatório nesse tipo de empresa, mas a ouvidoria são em empresas específicas. Então, o SAC seria a primeira instância, que deveria ser aquele serviço que você liga, você é facilmente atendido, você consegue resolver o seu problema, mas normalmente não é isso que acontece. Você liga, você fica horas, fala com 1, 2, 3, não resolve o seu problema. Aí você partiria para a ouvidoria, que seria uma segunda instância. A ouvidoria também ela atua quando você faz uma reclamação nos órgãos de classe, tipo a Anatel, a ANS, tudo. Aí esses órgãos devolvem para a ouvidoria resolver o problema e se responder perante ao órgão, ao governo, do que pode ser feito com aquele caso do consumidor. Mas a ouvidoria é um pouco mais burocrática, né? Você tem que ter protocolo disso, tem que ter protocolo de já ter passado pelo SAC. Nem sempre a gente pode acessar diretamente a ouvidoria, né? E mesmo para você fazer uma reclamação numa Anatel, numa ANS, você é obrigado a ter um protocolo de um SAC. Sim, entendi. Não obrigatoriamente numa ouvidoria. Você pode ultrapassar a ouvidoria, mas não com SAC. E é por isso que muita gente vai direto para o Reclame Aqui? Mas o Reclame Aqui também muitas vezes não é efetivo, né? É porque ele não é um órgão oficial, ele é simplesmente um site que divulga suas reclamações, mas Sim. ele não tem poder, né? O Procon até tem um pouco, né? Um pouco mais, mas nem tanto. O Reclame Aqui, ele deixa uma imagem negativa da empresa perante os consumidores. O Procon também. Também tem o consumidores.gov, que é um pouco mais efetivo. As empresas se cadastram e mostram que tem interesse de resolver a demanda. É tudo meio administrativo ainda, não é nada judicial, mas pode ser uma saída. Acho que os casos que se resolvem mais facilmente para o consumidor é quando você faz uma reclamação nos órgãos do governo mesmo. Que aí eles têm prazo, tem que ter resposta, tem que ter documentação, mas também é uma questão que é trabalhosa. Tá certo. Bom, acho que o Reclame Aqui e o Procon funcionam mais para pequenas empresas, para pequenos comércios. Faz sentido? Sim, faz sentido, porque muitos deles você não tem nem ouvidoria, não tem saque. Você tem um canal de comunicação como se fosse pós-venda para você reclamar. Outra coisa que eu quero te perguntar é em relação às compras pela internet. Eu, por exemplo, sou um consumidor de internet. Eu compro muito pela internet. E eu sei que existem alguns marketplaces que eu posso comprar tranquilamente, porque eu vou ter uma garantia, não só de entrega, como de qualidade, uma logística reversa para devolução. E tem outros que eu já não compro mais, porque uma experiência negativa já me faz abandonar. O que a lei do consumidor diz a respeito disso? O que o código prevê com relação às compras da internet? Como você não vê o produto, você não tem aquele contato com o produto, você tem o direito de devolver o produto no prazo de 7 dias. A exceção é se você mandar fazer um produto personalizado. Você manda fazer uma camiseta com uma estampa que você quer, aí você não tem direito de devolução. Mas se você receber o produto, não gostar, não é aquilo que você não precisa nem justificar o motivo. No prazo de 7 dias você pode devolver. E a empresa tem que te devolver integralmente o valor do produto, o frete, ela tem que te facilitar a devolução da logística reversa, seja enviando o código. O consumidor tem que ter o menor trabalho possível para essa devolução. Que é, inclusive, o interesse da própria empresa que vende pela internet ter essa facilidade, senão ela vai queimar o seu próprio produto, né? Sim, o seu canal de venda principalmente. Vai deixar de vender, né? Muito bom, Renata. O direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, ele funciona bem para essas compras online? Sim, ele funciona 100% para as compras online. Tem efetividade? Tem efetividade. Tá. E o tempo de resposta, por exemplo? Eu sei que tem os 7 dias para poder reclamar, mas qual é o tempo de resposta que uma empresa pode ter para me responder? Então, o tempo ideal deveria ser de 5 a 10 dias. E a devolução do valor financeiro também ela tem que ser praticamente imediata. Não deveria ultrapassar 10 dias úteis e tem que ser pelo mesmo canal que você efetuou o pagamento. Se eu paguei à vista, tem que ser à vista. Se eu paguei no cartão de crédito, tem que ser um crédito na fatura do meu cartão. Se você pagou no Pix, no banco que você pagou, enviou o Pix. Tá certo, muito bom. Renata, mais um intervalinho, a gente volta daqui a pouco? Ok. Então, daqui a pouco a gente volta com mais cafeína.
E se eu te dissesse que seu patrimônio pode estar em risco? E que você pode estar pagando mais impostos do que deveria e não está se preocupando com o futuro da sua empresa e família? Com o método exclusivo NC3S, organizamos seu patrimônio com solidez, segurança e planejamos a sucessão. Com ele, você reduz impostos, protege seus bens e garante uma sucessão tranquila. Entre em contato com a Novo Conceito Consultoria e transforme desafios em soluções. Novo Conceito Consultoria. Seu patrimônio, nossa missão. Mais cafeína no nosso café corporativo de hoje com a doutora Renata Firmino, falando a respeito do Código de Defesa do Consumidor. E aqui no intervalo, batendo um papo com a doutora, ela me falava a respeito da responsabilidade civil do fornecedor, né, da empresa em relação àquilo que ela vende. Que responsabilidade civil ela tem? A empresa tem a responsabilidade de indenizar o consumidor caso o produto ou serviço dela cause algum dano. Então, você tem que ter o dano, você tem que ter o nexo causal entre esse dano, o produto e o serviço, que gera o direito do consumidor de ser ressarcido das mais diversas formas. É necessário sempre que tudo seja o processo documentado, porque a responsabilidade ela é objetiva, ou seja, ela não depende de culpa. Se gerar o dano e o fornecedor de serviço ou produto não tiver tudo muito bem estruturado, documentado, possivelmente ele vai ser condenado numa responsabilização civil pela ausência de robustez no seu processo. Vamos dar um exemplo prático, até traduzindo para o nosso consumidor aqui que está nos escutando, nos assistindo. Então, quer dizer, quando eu compro um produto e ele tem defeito, eu troco o produto. A responsabilidade do lojista ou do fornecedor meramente é o produto, a troca. Em até 7 dias. Em até 7 dias. Sim. E garantia posterior a isso, correto? Sim, Se isso a garantia mesmo. são 12 meses, eu tenho 12 meses de garantia para consertar aquele produto. Porém, se o defeito objetivo deste produto me causou um problema maior, é onde entra a responsabilidade civil, é isso? Sim, por exemplo, se você tem um plano de saúde, você precisa fazer um exame, foi negado isso, você teve que pagar particular no primeiro momento para poder dar sequência no tratamento. Sim. Você teve tanto um dano financeiro quanto um dano moral. E é isso que a responsabilidade civil vai tentar ressarcir o consumidor para ter o seu direito atendido, que, por outro lado, o fornecedor de produto ou serviço não haja mais dessa forma com os outros consumidores também. Ou seja, para pagar esse exame que eu precisava fazer com urgência, eu usei meu limite do banco. Sim. Estou pagando juros para o banco, fiquei 30 dias com a minha conta negativa para poder pagar aquele exame. Até que o plano de saúde me ressarcisse, eu zerei minha conta. Só que aí ficou o juro que eu paguei. Esse juro eu posso cobrar do fornecedor, é isso? Você pode cobrar, além de todo o abalo que você teve, porque para você chegar nesse ponto de pagar um exame particular é porque a questão era extremamente urgente, poderia te gerar outras consequências. Então esse é o ponto. Se esse exame não era meu, era de um filho, era de um parente, eu provavelmente faltei no meu trabalho, eu deixei de atender demandas do meu dia a dia para poder resolver aquilo. Isso também tem um custo operacional para mim. Tem um custo operacional, sim. E normalmente a justiça, ela dá ganho de causa para o consumidor nesse sentido? Sim, a justiça é bem severa e sensata nesses casos, né? Principalmente em questões de saúde. Porque se um profissional médico, que é o especialista, está pedindo algum procedimento ou um exame, é porque realmente se faz necessário para um tratamento ou para avaliar o que tem que ser feito com aquele paciente. E negar isso quando você tem um plano de saúde é uma questão muito sensível, porque pode levar à morte de um paciente, né? Então... E aí a responsabilidade é muito maior, inclusive. Sim. Até nesse caso de óbito de um paciente, cabe uma indenização? Se conseguir provar que o paciente veio a óbito pela ausência de tratamento, sim. Mas a questão é bem complicada porque envolve direito médico. Sim, muito bom. Tá bom, Renata, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Eu espero que você tenha gostado de trazer essas informações para nós muito relevantes. Espero que o nosso telespectador também tenha gostado de ouvir. Renata, mais uma vez, obrigado e espero que volte sempre ao café. Com certeza. Obrigado você. O Café Corporativo fica por aqui, mas você continua com a gente também ao longo de toda a semana, porque nós temos as reprises diárias aqui no Canal 25, mas também
o nosso Café Corporativo no YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo, com quase 400 entrevistas, sempre falando a respeito desse mundo, desse dia a dia corporativo, porque afinal nós viemos para ser essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria, seu patrimônio, nossa missão. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.